Olá, queridos, graça e paz, louvado seja Deus por mais esse dia, louvado seja Deus porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, pela sua palavra que continua viva, que continua restaurando, despertando, alinhando corações. Eu sou Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Hoje nós vamos caminhar por Esdras, dos capítulos 5 ao 7, e aqui nós veremos que quando Deus decide reacender uma obra, nem oposição, nem medo, nem anos de paralisação conseguem impedir. Aqui a reconstrução do templo já estava parada fazia mais de 10 anos. E o povo ele tinha desanimado. O medo cresceu, a oposição cansou, e muitos começaram a seguir a vida focados apenas ali, nas suas próprias casas. Mas Deus não havia desistido do seu projeto. Então algo lindo acontece. O profeta Ageu e o profeta Zacarias começam a exortar o povo e profetizar em nome de Deus de Israel. E mais uma vez vemos uma verdade simples e poderosa, que dois são melhores do que um. Deus usa dois juntos para despertar novamente a fé do povo. E tudo começa por um mover do Espírito de Deus. E ali, depois de tantos anos de acomodação, o Senhor mexe no coração dos exilados, ele muda o comportamento dos que haviam desistido da obra e o povo reinicia a reconstrução com uma nova convicção. E aí Zorobabel e Jesus se levantam outra vez. Mas os profetas não apenas falaram, eles ajudaram, eles entraram na obra, eles deram apoio espiritual e também eles deram ajuda física, ajuda prática. E isso é lindo, porque palavras cheias de Deus produzem movimento. E enquanto eles recomeçam, surgem novamente autoridades querendo impedir a obra. Os adversários perguntam quem autorizou a reconstrução. E eles anotam os nomes, observam tudo e resolvem consultar o rei Dário. Humanamente falando, aquilo poderia terminar em mais uma interrupção. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Quando Deus vigia uma obra, ninguém consegue parar antes do tempo. Então uma carta é enviada ao rei Dário. E olha que forte a resposta do povo de Deus na carta. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. A identidade deles já não era mais de escravos, de exilados ou de derrotados. Eles tinham uma identidade firmada e agora estava mais firmada ainda em Deus. Eles dizem, nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E isso impacta até os adversários. E o tom da nova carta é bem diferente das anteriores. Agora eles parecem mais interessados na verdade do que simplesmente em destruir o projeto. Então o rei Dário mandou pesquisar ali os registros antigos e descobrem o decreto de Ciro autorizando a reconstrução do templo. E de repente aquilo que parecia uma ameaça vira uma ajuda. Dário responde oficialmente e a resposta dele é surpreendente. Ele ordena que ninguém impeça a obra. E mais do que isso, ele manda que os próprios recursos da província ajudem na reconstrução. Queridos, isso é graça, uma graça poderosa. Deus move profetas, mas também move reis. E o decreto de Dário fortalece ainda mais o povo. E a reconstrução continua até o templo ser concluído. E depois de tantos anos, o templo finalmente fica pronto e o povo explode de alegria. A celebração que começou com uma pequena amostra, agora ela transborda. Eles fazem a dedicação do templo com sacrifícios, adoração, santidade e gratidão. Algo lindo, uma festa que começou pequena lá no início, lá no início do livro de Esdras, agora se torna uma grande festa. A unidade volta, a identidade espiritual volta, a alegria volta, e então eles celebram a Páscoa. A primeira celebração marcou o recomeço, mas agora havia algo mais profundo. Deus tinha sustentado o povo até o fim. Eles celebram com alegria porque o Senhor tinha mudado o coração da Síria a favor deles. E olha isso, o mesmo Deus que moveu o coração de Ciro, move agora outros reis também. Quando existe propósito de Deus, ele abre portas onde ninguém imagina. Então a gente chega ali ao capítulo 7
E aqui entra Esdras. E que homem precioso! A Bíblia faz questão de mostrar suas credenciais, a sua linhagem e o seu preparo. Ele era escriba versado na lei, um especialista na palavra, mas ele não era apenas alguém que conhecia textos. Esdras andava com o autor da palavra, assim como nós estamos andando aqui, ouvindo essa história, né? Com o autor dessa palavra tão linda. E em relação a Esdras, parece até um pai espiritual dos escribas, né? Que viriam depois. E então o rei Artaxerxes envia Esdras para Jerusalém. E é impressionante ver um rei pagão falando tantas vezes sobre o Deus dos céus. E Artaxerxes demonstra respeito, temor e confiança absoluta em Esdras. Ele libera recursos, ele libera proteção, ele libera autoridade. O decreto praticamente não deixa espaço para resistência contra o projeto de Deus. E algo lindo aparece várias vezes na carta. Tudo, tudo, tudo. Um compromisso completo. Porque grandes projetos de Deus precisam de entrega inteira. E a mão bondosa de Deus estava sobre Esdras. Esdras reconhecia isso o tempo todo. Em todo tempo ele dava crédito a Deus por tudo. E a Bíblia mostra o segredo da vida dele. Ele decidiu dedicar o coração a 3 coisas: buscar ao Senhor, buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Que coisa poderosa! Primeiro buscar, depois viver e então ensinar. Esdras desejava crescer, mas também ajudar outros a crescerem. E quando vê a bondade de Deus movendo o coração do rei, Esdras louva ao Senhor. Ele reconhece que foi Deus quem colocou tudo aquilo no coração de Artaxerxes. Que coisa linda isso! O homem realmente espiritual nunca rouba para si a glória que pertence a Deus. Esdras entende que não faria nada sozinho. E então ele reúne líderes, chefes de Israel, homens preparados para caminharem junto com ele. Esdras era um homem de equipe, um homem de visão, um homem de palavra. E mais do que reconstruir muros ou restaurar cidades, ele entendia que Deus queria reconstruir corações por meio da palavra. E é isso que Deus quer fazer nesse tempo, na nossa vida também. E no meio de tudo isso, Jesus é revelado para nós. Porque assim como Ageu e Zacarias despertaram o povo adormecido, Jesus continua despertando corações hoje. Assim como Esdras amava, vivia e ensinava a palavra, Jesus é a própria palavra viva. E assim como Deus moveu reis, abriu portas e sustentou a reconstrução, Ele continua sustentando aquilo que nasceu no coração dele. E nós? Será que existem áreas na nossa vida que ficaram paradas pelo medo, pelo cansaço ou pela oposição? Hoje Deus continua despertando pessoas, continua levantando construtores, continua reacendendo obras que pareciam esquecidas. Quando Deus desperta um coração, a obra volta a viver. Amém? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor desperte em nós fome pela palavra, coragem para recomeçar, perseverança para continuar mesmo diante da oposição e um coração totalmente disposto a viver, praticar e ensinar aquilo que Ele nos entregou. Porque quando a mão bondosa de Deus está sobre uma vida, nenhum propósito dele fica inacabado. Um grande abraço e até amanhã.